E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para a nossa primeira aula da terceira série. Vou comentar um pouquinho com vocês sobre eletroestática. É mais ou menos uma revisão sobre alguns conceitos que vocês aprenderam lá no nono ano do ensino fundamental nas aulas de ciências. E para dar prosseguimento no estudo acerca dos fenômenos elétricos, é importante nós falarmos bastante sobre eletroestática, certo? Antes de começar a aula, vou comentar com vocês quais são os objetivos dela, ou o que eu gostaria que vocês conseguissem fazer ao final dessa aula. Primeiramente, eu gostaria que vocês conseguissem relacionar a força elétrica entre duas cargas, a distância entre elas. Então, dependendo da distância entre as cargas elétricas, a força elétrica existente entre elas vai ser diferente. Isso nós vamos ver teoricamente, e aí eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre uma pequena formulinha chamada lei de Coulomb, certo? Depois, gostaria também que vocês conseguissem diferenciar os condutores dos isolantes através da sua estrutura atômica. Falaremos disso. Terceiro, reconhecer os diferentes processos de eletrização. São três: atrito, contato e indução. Penúltimo, reconhecer que algumas interações elas acontecem por meio de campos. No caso, nós vamos falar sobre campo elétrico. Existe também campo gravitacional, campo magnético, mas aqui nós vamos ver como que o campo elétrico influencia em corpos eletrizados. E por último, nós vamos compreender um pouquinho sobre um fenômeno chamado blindagem eletrostática, certo? Então, espero que vocês consigam essas 5 coisas aqui. No final da aula eu retomo esses objetivos com vocês, só para revisar, para ver o que nós vimos na aula, tá? Então, para começar, eu vou comentar com vocês sobre forças elétricas. A força elétrica é uma força que atua entre partículas que possuem carga elétrica. Quais são alguns exemplos de partículas que nós temos? Nós temos as partículas que formam o átomo, por exemplo. Temos o próton, o elétron, o nêutron. Daqui a pouquinho eu já comento sobre a carga deles com vocês. Mas o importante saber existem partículas que têm cargas positivas e existem partículas que têm carga negativa. Aí, entre essas partículas que possuem carga elétrica, existe uma força elétrica. E essa força ela pode ser ou de atração ou de repulsão. Por exemplo, se eu tenho duas partículas positivas, a força existente entre elas é uma força de repulsão. Entre duas partículas negativas, a força também é de repulsão. Agora, entre duas partículas, uma negativa e outra positiva, a força que existe entre elas é uma força de atração. Então, a ideia básica por trás das forças elétricas é que elas, em corpos que possuem o mesmo sinal, essa força é repulsiva. Em corpos que possuem sinais diferentes, essa força é atrativa. Aquela historinha dos opostos se atraem, certo? Na física funciona. E aí, nós comentamos um pouquinho sobre cargas elétricas. O que é a carga elétrica? É a grandeza que está por trás de todos os fenômenos elétricos. É uma propriedade de alguns corpos. Assim como alguns corpos possuem massa, algumas partículas, alguns corpos possuem carga elétrica, tá? Só para retomar, vamos só lembrar como que é a estrutura de um átomo. Esse aqui é um modelo que funciona bem para algumas explicações. Essa imagem muitos conhecem já, né? Você tem algumas bolinhas no centro e algumas outras que ficam girando ao redor. Então, do que o átomo é composto? 3 partículas, sendo elas o próton, o nêutron, o elétron, né? E o nêutron. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo. Os elétrons ficam orbitando o núcleo, certo? O importante a saber os prótons que estão aqui no núcleo, eles são positivos, eles têm carga elétrica positiva. Os elétrons que ficam girando ao redor, eles possuem carga elétrica negativa, certo? E os nêutrons, que também ficam no núcleo, eles não possuem carga elétrica, daí o nome nêutron, certo? O importante a saber como as partículas positivas elas ficam no núcleo do átomo, então o núcleo ele é positivamente carregado. Como as partículas negativas ficam ao redor, né, fica ali no que a gente chama de eletrosfera, então a eletrosfera é negativamente carregada, certo? E aí nós temos os átomos que se combinam para formar as moléculas, como por exemplo a molécula d'água, que é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. As moléculas se combinam para formar a matéria, enfim, tudo que existe, certo? Bom, aí temos algumas perguntinhas, né? Se os prótons eles são positivos, por que eles não puxam, né, não atraem os elétrons que são negativos?
A resposta vai estar lá no terceiro bimestre, quando a gente falar um pouquinho sobre algumas ideias da física quântica, tá? Outra pergunta. Por que os prótons que estão no núcleo, sendo todos eles positivos, não tem uma força que repele, que afasta eles uns dos outros? Também será respondido lá no terceiro bimestre, quando a gente falar um pouquinho sobre física nuclear, certo? Umas ideias um pouco básicas. Mas, enfim, falaremos disso. Mas eu comentei com vocês, né? Os prótons e elétrons, eles têm carga elétrica. Mas quanto vale a carga elétrica? A carga elétrica, ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse C maiúsculo se lê Coulomb. É a unidade de medida de carga elétrica. Se escreve assim, ó. Coulomb. Certo? Se lê Coulomb. Então, uma carga elétrica vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu tiver duas cargas elétricas, ela vai valer o dobro. Basta pegar este 1,6 e multiplicar por 2. Então, seria 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Ah, se eu tenho 3 cargas elétricas, é só pegar este 1,6 e multiplicar por 3. Seria 4,8 vezes 10 a menos 19 C. Então, a carga elétrica que um corpo possui, na verdade, é um múltiplo deste valor. Este valor é o que nós chamamos de carga elementar, por isso que ela é simbolizada pela letra E. Então, você não consegue encontrar metade de uma carga. Você não consegue encontrar uma carga e meia, duas cargas e meia. Ou você encontra uma, ou duas, ou três, e assim por diante, certo? Não tem como você... É que nem, por exemplo, vamos pegar os centavos, por exemplo. Você tem 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, não tem 1,5 centavo. Não tem como você pagar 1,5 centavo para alguém. Ou você dá 1 centavo, ou você dá 2, certo? Então, são valores específicos. A carga elétrica obedece a este mesmo princípio, certo? Ela é o que nós costumamos dizer quantizada. Ou seja, nem todos os valores de carga elétrica são possíveis, certo? Apenas alguns valores específicos. E eles têm que ser necessariamente múltiplos de 1,6 vezes 10 a menos 19. É a carga elétrica elementar. O próton, como ele é positivo, então a carga dele vai ser mais E, ou seja, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. O elétron, ele é negativo, então é menos E, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então percebam que o valor das cargas, né, o módulo das cargas é o mesmo, só que o sinal é diferente. A do próton é positiva, a do elétron é negativa, certo? E o nêutron não tem carga elétrica. Bem, como 1 Coulomb, né? 1 Coulomb de carga é muita carga elétrica, e a gente percebe isso pelo fato do expoente aqui ser um número bem negativo, então nós costumamos utilizar submúltiplos para expressar as cargas de um corpo. Por exemplo, nós podemos utilizar o milicoulomb. Nós representamos ele colocando um M pequenininho na frente do C maiúsculo. Quanto que vale 1 milicoulomb? Vale 10 a menos 3 coulomb. 1 milicoulomb vale 10 a menos 3 coulombs. Ou seja, é 1 coulomb dividido por 1000, certo? Ao invés de ficar escrevendo 0,000, a gente costuma utilizar submúltiplos. Só mais um exemplo. Temos também o microcoulomb. O microcoulomb ele é representado com a letra grega Mi na frente do C. Então você vai ter Mi e o C ali. Ele representa 10 a menos 6 coulombs. Ou seja, é pegar um coulomb e dividir por 1 milhão, certo? E como é difícil a gente ficar falando números muito pequenos, então nós costumamos utilizar as potências de 10. Ou também os submúltiplos, né, os prefixos ali na hora de representar esses valores, ok? Tem um exemplo que eu vou fazer com vocês na aula de hoje, aí nós já damos uma olhada sobre como funciona isso daí, tá? Passando a falar com vocês um pouquinho sobre uma coisa chamada conservação da carga. Esse é um princípio básico da física. Sempre que alguma coisa é eletrizada, ou seja, alguma coisa está recebendo elétrons ou perdendo elétrons, nesse processo nenhum elétron ele é criado, nenhum elétron ele é destruído. Eles são simplesmente transferidos de um material para o outro. A carga elétrica total ela é conservada. É o que a gente chama de princípio da conservação da carga. Bem semelhante ao princípio da conservação da energia, que talvez você já tenha visto lá no primeiro ano do ensino médio, certo? Mas como assim a carga ela é conservada? Pensa no seguinte exemplo. Imagina que eu tenho aqui 2 objetos.
e possuindo cargas positivas e cargas negativas. Perceba que o primeiro ele tem 4 positivos e 6 negativas, certo? 4 cargas positivas e 6 negativas. O segundo tem também 4 cargas positivas, só que tem apenas 2 negativas. Perceba que eles não estão balanceados, não estão em equilíbrio, certo? A partir do momento que eu coloco esses dois objetos em contato, uma das tendências da natureza é alcançar o equilíbrio. Então, aquele que tem mais carga negativa vai ceder algumas cargas negativas para o que tem menos, certo? Mas, por enquanto eles não estão encostados. Por enquanto ainda não teve essa transferência de elétrons. Se eu pegar no total, juntando os dois corpos, quantas cargas positivas e negativas eles têm? Positivas são 8 e negativas são 8 no total, dos dois. Agora, a partir do momento que eu coloco os dois em contato, existe a eletrização, ou seja, elétrons passam de um lugar para o outro. Normalmente são os elétrons que se movem, certo? Por isso que eu estou colocando as cargas negativas se movimentando aqui. O que acontece? Este primeiro continua com 4 positivas, só que agora eles têm 4 negativas apenas. Tinha 6, agora tem 4. Foram destruídos 2 elétrons? Não, eles simplesmente passaram para outro corpo. Aqui 4 positivas e 4 negativas. Tinha 2, agora tem 4. Surgiram 2 elétrons do nada? Não, eles tiveram que vir de algum lugar, certo? Se eu somar no total aqui, quantas cargas positivas e negativas ele tem? 8 positivas e 8 negativas. Ou seja, antes do processo de eletrização, a carga era 8 e 8. Depois do processo de eletrização, a carga continuou sendo 8 e 8. Ou seja, a carga total se conservou. Então esse é um princípio básico da física. Não tem como você criar ou destruir, né, essas partículas. Não tem como você criar ou destruir energia. Ela sempre vai ser transferida de um lugar para o outro, certo? Bom, agora nós podemos falar um pouquinho sobre uma coisa chamada Lei de Coulomb. Ela é uma relação descoberta por um cientista francês chamado Charles Coulomb lá no século XVIII, tá? Eu comentei com vocês no começo da aula que entre cargas elétricas, existe uma força elétrica de atração ou de repulsão. Tem como nós calcularmos esta força, saber qual é o valor da força com que uma carga se atrai ou se repele da outra? Sim, e nós podemos utilizar uma relação que ficou conhecida como Lei de Coulomb, certo? Esta relação é a seguinte: força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por distância ao quadrado. Este F é de força elétrica, este K é uma constante de permissividade do meio, certo? Dependendo de onde as cargas elétricas estiverem, este K vai ser diferente. Por exemplo, se as cargas estiverem no vácuo, o K tem um valor. Se essas cargas estiverem na água, o K tem outro valor. Se essas partículas estiverem, sei lá, no metal, o K tem outro valor. Então, vocês têm que ficar espertos no exercício aonde essas cargas elétricas estão. E normalmente o exercício já vai passar para você o valor do K. Ela é, como eu disse, uma constante. Então, dependendo do lugar onde você está, o valor vai ser determinado já, tá? Esse Q1 e Q2, só um detalhe, né? A força, tratando-se de força, a unidade de medida dela é de newtons. A gente vai representá-la por N, tá? O K é a constante eletrostática, né? E no vácuo, o valor dela é de 9 vezes 10 a nona, certo? Em outros meios, em outros lugares, o valor muda um pouquinho. Q1 e Q2 são as cargas dos dois corpos envolvidos. Então você vai ter um corpo, você vai ter outro. Você tem que saber a quantidade de carga elétrica que tem um e a quantidade de carga elétrica que tem outro. Normalmente nós vamos utilizar aqui o módulo desses valores. O que significa dizer o módulo desses valores? Lembra que as cargas elas podem ser positivas ou negativas? Quando nós dizemos que vamos usar apenas o módulo, significa que vamos utilizar apenas o valor. Vamos deixar de lado o sinal, certo? Até porque, só pelo enunciado já tem como saber se a força vai ser de atração ou vai ser de repulsão, certo? Dividido por d ao quadrado. D é a distância entre os corpos, e a distância tem que estar em metros, certo? Então, força em newtons, carga em coulomb e distância em metros. Como que usa essa fórmula? Eu vou explicar no último slide da aula, tem um exemplo que eu vou fazer junto com vocês, certo? Que inclusive já foi feito em sala de aula, tá bom? Vamos comentar agora um pouquinho sobre condutores e isolantes. É fácil nós fazermos uma corrente elétrica passar por um metal. Por quê? Porque nos metais você tem um ou mais elétrons que estão na última camada, que eles não estão muito bem presos ao átomo. Eles estão meio soltos, meio frouxos.
Por essa razão, eles têm a liberdade de sair de um átomo e passar para o outro. Eles têm a liberdade de ficar vagando, de ficar andando pelo material. Um exemplo aqui que eu trouxe é o átomo de prata. Se vocês notarem a prata aqui, ó, você tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, vai seguindo aquela distribuição que vocês veem em química, só que aqui na última camada ele tem apenas um elétron. Este elétron sozinho aqui, forever alone aqui, ele não está muito bem preso ao átomo. Então ele tem a liberdade de sair deste átomo e passar para o átomo vizinho. O elétron que está lá pode sair de lá e passar para o vizinho, e assim por diante. Então o elétron ele consegue caminhar pelo material, ele consegue percorrer o material. Em materiais em que isso acontece, nós chamamos esses materiais de condutores, certo? Porque eles conduzem corrente elétrica, eles conduzem elétrons, permitem a passagem de elétrons. Elétrons se movimentando, formam o que a gente chama de corrente elétrica, que daí vem todos os fenômenos que nós estamos acostumados, né? Como funcionamento de aparelhos e assim por diante. Então, quais são os exemplos de condutores? Metais, em geral, prata, ouro, cobre, alumínio, platina e assim por diante, tá? Um exemplo, né, os fios que nós temos aqui, né, que transferem essa corrente elétrica para os nossos aparelhos, é composto de cobre. A prata, o ouro são melhores condutores que o cobre. Só que por que você não tem um monte de fio de prata e de ouro por aí? Se com cobre o povo já rouba poste e adoidado, imagina se fosse ouro e prata, né? Mas enfim. Só que em alguns materiais, como a borracha e o vidro, por exemplo, os elétrons que estão lá na última camada, eles estão bem presos ao átomo. Eles não têm liberdade para ficar se movimentando pelo material. Então eles não conseguem estabelecer uma corrente elétrica, como nos metais. Esses materiais são o que nós chamamos de isolantes, tá? Eles são bons isolantes de eletricidade, tal qual eles são bons isolantes de calor também, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre... Escapou um slide de uma outra aula. Aqui eu trouxe uma imagem para exemplificar a aplicação dos condutores isolantes. Você já viu essas torres de transmissão de energia? As torres, elas são metálicas, correto? Metal não é um bom condutor? Não era para a corrente elétrica que percorre os fios escapar por este metal e ir para o chão? Era. Só que se vocês notarem, esses fios eles estão presos a essas torres de transmissão por meio de uns objetos, parece uma porcelana, uma espécie de vidro. Esse tipo de material ele é isolante, então ele não permite que a corrente elétrica que passa pelos fios ela escape e vá para essas estruturas metálicas e acabe se perdendo pelo chão. Reparem para vocês verem, alguns postes têm, algumas dessas torres têm, parece uma cerâmica, algumas meio esverdeadas, outras meio marrons, tá? São isolantes. Eu vou comentar com vocês brevemente sobre semicondutores e supercondutores, mas apenas por questão de curiosidade. Tem alguns materiais, como o germânio e o silício, por exemplo, que eles não são nem bons condutores, nem bons isolantes. Só que quando você coloca uma impureza no meio deles, eles acabam se tornando excelentes condutores. Esses são os chamados semicondutores. Como que isso funciona? Então imagina, por exemplo, o silício. Então o silício ele é medíocre. Ele não conduz e nem isola bem, certo? Só que imagina que a cada 10 milhões de átomos de silício, eu coloco um átomo de boro, por exemplo. Quando eu coloco um átomo de boro, o boro ele tem um elétron a menos. Então fica uma lacuna aqui. Como fica uma lacuna, ela quer puxar um elétron para vir ocupar aquele espaço. Só que se vier um elétron para lá, vai ficar uma lacuna do outro lado, que vai puxar um outro elétron, e assim sucessivamente. Então, ele permite a passagem da corrente elétrica pelo fato de ter um espaço sobrando. Esse é um exemplo. É uma impureza que eu posso colocar lá. Uma outra impureza que eu poderia colocar é o fósforo. Só que ao contrário do boro, o fósforo ele tem um elétron a mais. Então vai ficar um elétron livre ali no meio. Esse elétron livre vai ficar perdidão, ele consegue ficar vagando pelo material. Então, materiais que não são bons condutores, nem bons isolantes, mas se eu coloco uma impureza ali no meio, ele se torna um excelente condutor? Semicondutor, certo? E os supercondutores? Bem, se você pegar os fios, né, que estão na instalação nas casas de vocês, nos aparelhos de vocês, a corrente elétrica que passa por eles, ela não passa com extrema facilidade. É claro que eles são condutores, ela passa fácil.
Só que ainda assim esses fios eles oferecem uma certa resistência à passagem da corrente. Elas seguram um pouquinho da corrente, certo? Agora tem materiais que quando eles estão a temperatura extremamente baixa, eles não oferecem resistência alguma. A corrente elétrica passa direto sem sofrer qualquer tipo de perda. Esses materiais que a baixíssimas temperaturas conduzem extremamente bem a corrente elétrica é o que nós chamamos de supercondutores, certo? Então por que a gente não troca, né? Porque nessas linhas de transmissão que nós temos, a energia que sai desde lá da usina e chega até a casa de vocês, tem perdas no meio do caminho e vocês pagam por essa perda. Se você olhar lá na conta de luz de vocês, vocês cobrem essa despesa. Mas por que não se usa então supercondutores nos postes e tal? Porque pensa, para você manter o fio a uma temperatura extremamente baixa é um processo bastante dispendioso. Então, por enquanto, o custo-benefício não compensa. Se algum dia os cientistas conseguirem descobrir um material supercondutor que funcione a temperatura ambiente, aí fechou, certo? Mas por enquanto não. Bem, falar com vocês um pouquinho agora sobre eletrização. O que é eletrização ou eletrizar um objeto? É você transferir elétrons de um lugar para o outro, certo? Isso é eletrização. Existem 3 tipos. Tem eletrização por atrito, que acontece quando você esfrega, quando você fricciona, quando você atrita 2 objetos, certo? Por exemplo, já fizeram aquela experiência de pegar um monte de papelzinho, picotar, colocar na mesa, pega o tubo de caneta, passa no cabelo para grudar o papelzinho? Esse processo de você esfregar a caneta no seu cabelo, você está eletrizando a caneta, certo? E o seu cabelo também, porque um vai estar perdendo e o outro vai estar ganhando elétrons. Então, isso é eletrização por atrito. A eletrização por contato é você apenas encostar 2 objetos. Então, imagina que eu tenho um objeto aqui eletrizado, outro neutro, só de encostar eu já transfiro elétrons. Isso funciona muito bem em condutores. Perceba que nesse caso você não precisa esfregar, é só encostar um no outro, já houve a transferência de elétrons. E por último, tem a eletrização por indução. Ao contrário das 2 anteriores, na indução não é necessário que os 2 objetos se encostem. Na primeira, além de encostar, tem que friccionar. Na segunda, é só encostar. Nessa terceira, você consegue eletrizar a distância, por assim dizer. Como é que isso funciona? Então, pensa no seguinte exemplo. Imagina que eu tenho aqui uma esfera A e ela é condutora. E ela está suspensa por um material isolante. E eu tenho uma esfera B, também condutora, suspensa por material isolante. Aí, elas estão em contato entre elas. Imagina que eu chego perto da esfera A com um bastão que está carregado negativamente. Eu chego perto, mas não encosto. O que as cargas negativas aqui do bastão vão fazer? Vão puxar um pouco mais para o seu lado as cargas positivas, enquanto que as cargas negativas vão ficar levemente um pouco para o outro lado, certo? Se eu mantiver este bastão perto da esfera A e trazer a esfera B para o lado, o que vai acontecer? Uma esfera vai ficar com mais carga positiva e a outra vai ficar com mais carga negativa. Se eu sumir com o bastão dali, o que aconteceu? Eu tenho uma esfera mais positiva e outra mais negativa. Não houve transferência de elétrons de um lugar para o outro? Sim, houve eletrização. Mas precisou ter contato para ter eletrização? Não, eu consegui fazer isso à distância. Aquele bastãozinho negativo induziu algumas cargas a irem para outra esfera. Por isso a eletrização por indução. Você induz as cargas a se moverem sem necessariamente encostar uma na outra, certo? Bom, e um exemplo clássico de eletrização por indução é o que acontece, por exemplo, nas tempestades com relâmpagos. Nas tempestades, o atrito, entre as moléculas que compõem a nuvem faz com que a nuvem acabe ficando eletrizada. Aí, a parte baixa da nuvem fica mais carregada negativamente. A parte superior fica carregada mais positivamente. O que as cargas negativas da parte baixa da nuvem fazem? Elas atraem um pouquinho para cima as cargas positivas que estão na superfície da Terra. Aí vai chegar uma hora que vai ter tanta carga, mas tem tanta carga se atraindo uma para outra, que daí vai acontecer o quê? Aquele que tem mais carga negativa vai querer passar para o outro. Ou seja, a nuvem vai querer descarregar parte dessa energia na Terra, através do relâmpago. Aí que acontece então o relâmpago, que são cargas elétricas que saem da nuvem em direção à Terra, por conta dessa eletrização por indução, certo? As cargas negativas da nuvem induzem as cargas positivas da Terra a ficarem um pouquinho mais para cima, tá? Um pouquinho mais deslocadas. Os relâmpagos só ocorrem da nuvem para a Terra? Não, esse é o caso mais clássico. Mas existem outros tipos de relâmpagos.
Pode ter um caso um pouquinho mais, um pouco mais comum também, é entre nuvens também. Existem relâmpagos entre nuvens, tá? E tem um caso que é um pouquinho mais raro, mas acontece também, é da parte baixa da nuvem estar positiva, o que atrai as cargas negativas da Terra, e daí depois vai chegar uma hora que você tem um relâmpago de baixo para cima, da Terra para a nuvem, certo? Porque sempre é do negativo que vai estar indo para o positivo, mas esse é um pouco mais raro de acontecer. Sobre isso, teve um cientista americano chamado Benjamin Franklin, que ele percebeu que esses relâmpagos, esses raios, eles são facilmente atraídos por pontas. Então ele pensou, bom, tem muitas casas aqui que elas são incendiadas quando um relâmpago cai sobre elas, quando um raio cai sobre elas. Agora, e se eu pegar uma haste metálica, condutor, bem pontiaguda, colocar bem no alto da casa e ligar ela com a terra? Ela vai chamar o raio para si, aquela carga elétrica vai passar por esta haste metálica e vai para o chão sem afetar a casa. Aí foi concebido, então, o primeiro para-raios, justamente por este tal Benjamin Franklin. E hoje vocês podem notar que em diversas construções, muitas um pouco até altas, você tem esses para-raios, então. As pontas metálicas, elas atraem mais facilmente os raios. Aí, ao invés do relâmpago, do raio ir em alguma construção, vai nele e ele libera essa energia para a Terra, certo? Até, nesse sentido, não sei se vocês já ouviram pessoas dizendo que quando começa a chover, chuva com raio, com relâmpago, não é bom se esconder embaixo de árvores. Por quê? Porque as árvores, os galhos, eles têm aquelas pontas. Ah, mas a madeira não é condutora. Mas não importa. Como você tem muita carga, mas muita carga envolvida, você consegue ter uma descarga elétrica direto para algum isolante. Então aquelas pontas da árvore podem atrair os raios. E aí, se você estiver embaixo da árvore, isso pode ser um pouco perigoso, certo? Bom, acho que é o penúltimo assunto que eu vou comentar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre campo elétrico, tá? Bem, a força elétrica, tal qual a força gravitacional, ela atua entre corpos que não estão em contato um com o outro. Eu falei da força elétrica, Força de atração, força de repulsão. Tá, mas imagina que eu tenho, então, uma partícula positiva e outra positiva. Elas precisam encostar uma na outra para saber, não, nós somos positivas e temos que nos afastar? Não, só de chegar perto uma da outra, elas já experimentam essa força de atração. Mas a pergunta é, quem avisa as cargas positivas que elas têm que se repelir, se elas não estão em contato entre elas? Quem é que avisa isso? Uma coisa chamada campo de força. Tanto para a eletricidade quanto para a gravitação, existe um campo de força que influencia os objetos que estão dentro dele. Por exemplo, vocês estão aqui na Terra. Só que se vocês estiverem a uma altura de 20 km, por exemplo, e vocês saltarem de um avião, vocês vão cair em direção à Terra. Porque a Terra atrai vocês. Só que vocês precisam estar em contato com a superfície terrestre para experimentar essa força de atração? Não. Porque em volta da Terra existe o que nós chamamos de campo gravitacional. Só pelo fato de você estar dentro desse campo, você já experimenta essa força de atração. A força elétrica é a mesma coisa. Só pelo fato de uma carga elétrica estar em contato com o campo elétrico de uma outra carga, ela já pode experimentar uma força de atração ou força de repulsão. Coloquei aqui uma imagem, está até no roteiro de vocês, não sei se vai dar para ver muito bem aqui nessa projeção. Então você tem uma carga elétrica, ao seu redor existe uma região chamada campo, no caso campo elétrico. Tá? Então este campo elétrico é a região, o espaço ao redor das cargas elétricas, que é uma espécie de uma aura energética que se estende pelo espaço. É claro que quanto mais próximo da carga estiver, mais forte é a influência do campo. Quanto mais longe da carga estiver, o campo vai ficando cada vez mais fraco, que nem aqui na Terra. Se você estiver muito longe da Terra, você não vai experimentar tanto assim a atração gravitacional, porque a força do campo ela vai diminuindo bastante com o passar da distância, certo? E para representar o campo elétrico, nós utilizamos flechas, tá? Por exemplo, para representar o campo elétrico de uma carga negativa, nós usamos flechas que estão indo em direção a ela. Os campos de cargas positivas são flechas que estão saindo delas. Então, a flecha ela sempre sai do positivo e vai em direção ao negativo, certo? E, só um detalhe, aonde as linhas estão mais juntas, o campo é mais forte, ou seja, mais perto. Onde as linhas estão mais separadas, o campo é mais fraco, ou seja, cada vez mais longe, certo? E, para finalizar, vou comentar com vocês sobre uma coisinha chamada blindagem eletrostática.
Uma importante diferença entre os campos gravitacional e elétrico é que este último ele pode ser blindado. Como assim? A intensidade da blindagem ela depende do material. Por exemplo, o ar ele enfraquece um pouco a força, o campo elétrico, entre duas partículas. O óleo já consegue enfraquecer bastante o campo elétrico. Agora, um metal, por exemplo, ele consegue anular o efeito de um campo elétrico. Mas como que isso funciona? Pensa no seguinte, imagina que eu tenho uma esfera condutora. Quando eu eletrizo ela, por ela ser condutora, as cargas elas se espalham por toda a superfície dela. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma esfera aqui, certo? Vou desenhar uma esfera certinha, e eu tenho uma carga positiva aqui dentro. Aí vamos supor que eu eletrize essa esfera. Eu dê 4 cargas negativas a mais para ela. Então vai ter uma carga negativa aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Porque como ela é condutora, os elétrons eles acabam se espalhando pela superfície, certo? O que vai acontecer? Aqui agora você vai ter, por exemplo, o campo elétrico da carga negativa vai querer puxar a positiva para cima, certo? Só que ela vai para cima? Não, porque você tem uma carga negativa aqui embaixo, que o campo elétrico vai estar puxando essa carga positiva para baixo, com a mesma intensidade, com a mesma força. A carga elétrica vai para cima ou para baixo? Não, ela vai se manter aqui no meio, certo? Então vamos pensar nas questões aqui do lado. Esta carga negativa vai ter a tendência de puxar a positiva para a esquerda. Só que essa carga negativa que está aqui, ela vai querer puxar a positiva para a direita. Ou seja, elas também não vão exercer influência sobre esta carga positiva. Então, a carga positiva que está aqui dentro, ela não sofre influência das cargas negativas que estão aqui fora. Ou seja, foi blindado o campo elétrico, certo? O campo elétrico das partículas que estão aqui fora que poderiam influenciar as partículas que estão lá dentro. Este fenômeno da blindagem eletrostática é bastante útil. Por exemplo, até abordei com vocês em sala de aula sobre se por um acaso o carro de vocês fosse eletrocutado. Qual é o melhor lugar para ficar? Dentro do carro. Porque aquela carenagem, né, a carcaça do carro metálica, ela bloqueia o campo elétrico no seu interior. Então ali era o melhor lugar para vocês poderem ficar enquanto chega alguma ajuda, enquanto chega o socorro, certo? Um outro exemplo que eu até fiz aquele experimento em sala de aula com vocês, é pegar o celular e embrulhar ele no papel alumínio. E aí você pega o celular e tenta ligar para ele. Você vai perceber que não vai dar certo. Por quê? Porque o campo elétrico no interior do alumínio está blindado. Então, as ondas eletromagnéticas, né, que são necessárias para fazer a comunicação com o celular e que estão fora, não conseguem acessar o celular lá dentro, tá? Então, esse daí era o modo avião dos antigos, certo? Mas esse é o fenômeno da blindagem eletrostática, você conseguir anular o campo elétrico no interior de algum metal, certo? Bom, e era isso, certo? Então eu fiz um breve resumão. Tudo isso aqui eu já tinha falado em sala de aula com vocês, então eu falei bem rapidinho, né, abordando sobre algumas coisas. E eu vou comentar com vocês sobre alguns termos-chave, uma revisãozinha, tá? Primeiro, o que é eletricidade? É um termo utilizado para classificar, né, para representar os fenômenos elétricos. O que é a eletrostática que eu revisei com vocês? É o estudo das cargas elétricas em repouso, não em movimento. É o que nós vamos falar a partir da próxima aula. Tem eletrostática, cargas em repouso, nós vamos falar sobre eletrodinâmica, que é cargas em movimento, certo? Conservação da carga. A carga elétrica não é criada nem destruída. A carga total anterior a um processo é a mesma depois do processo, tá? O que é a lei de Coulomb? A relação entre a força elétrica, a carga e a distância entre essas cargas. Que eu mostrei para vocês a formulinha e que eu já resolvo um exemplo com vocês. Coulomb, a unidade do sistema internacional para a carga elétrica, certo? Condutor, material que tem um ou mais elétrons na última camada que estão meio soltos, que estão frouxos e tem liberdade para vagar pelo material. Isolante, são materiais que não têm esses elétrons mais soltos na última camada, eles estão bem presos ao átomo. Eles não permitem que a corrente elétrica flua de uma maneira fácil por eles. Semicondutores, materiais que não são nem bons condutores, nem bons isolantes, mas quando colocam impureza neles, se tornam excelentes condutores. Supercondutor, um material que a baixíssimas temperaturas não apresenta resistência alguma à passagem da corrente elétrica. Eletrização,
transferência de elétrons de um lugar para o outro. A eletrização por atrito é quando você faz isso através de fricção. Eletrização por contato é quando você somente encosta dois objetos um com o outro. Por indução é quando a uma certa distância você induz as cargas, né, alguns elétrons, a se moverem de um lugar para o outro. Campo elétrico. Ela é uma aura, né, uma região que circunda as cargas elétricas, certo? E que comunica as partículas se elas têm que se atrair ou se repelir. E por último, blindagem eletrostática, que é a situação em que as cargas elas se distribuem na superfície do condutor, anulando o campo elétrico no interior dele, certo? Bom, antes de finalizarmos, vou fazer com vocês um exemplo, tá? Esse exemplo, inclusive, está no roteiro de atividades de vocês, nós fizemos em sala de aula. Diz assim: determine o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com 4 microcoulomb e menos 3 microcoulomb, estando elas no vácuo a distância de 6 centímetros uma da outra. Aí tem um dado, né? Constante eletrostática do vácuo vale 9 vezes 10 a nona newton metro cúbico por newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Não se assustem com essa unidade de medida. É a unidade de medida dessa constante, certo? Mas não necessariamente vai entrar na fórmula. Bom, primeiramente, vamos entender aqui o enunciado. O que ele pede para vocês calcularem? Ele pede para vocês determinarem o módulo da força. Então, eu quero descobrir o valor da força, certo? Para descobrir o valor da força, nós vamos utilizar aquela fórmula. Força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Colocar esses risquinhos no Q significa que nós vamos pegar apenas o valor dele, apenas o módulo, e não vamos utilizar o sinal. Então, eu preciso desse K. Qual que é o valor do K? O K depende de onde as partículas estão. Aqui diz que as partículas elas estão onde? No vácuo, certo? Aí até tem um dado aqui, ó. A constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado. Então, vou colocar aqui 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado. Eu preciso da carga 1 e da carga 2. Então, carga 1 é igual, carga 2 igual. A 1 vale 4 microcoulomb. A 2 vale 3 microcoulomb, certo? E qual que é a distância que eles estão um do outro? A distância é de 6 centímetros, certo? Antes de fazermos as contas, só vamos ajustar algumas coisas aqui, certo? Bom, para fazer o cálculo, a carga tem que estar em coulomb. Só que ela está em coulomb aqui? Não, ela está em microcoulomb. Lembra dos slides que eu comentei com vocês sobre os prefixos? Que eu comentei com vocês que o micro equivale a 10 a menos 6? Então nós vamos trocar, certo? Aonde aparece esse Uzinho aqui, né? Esse U, nós vamos trocar por 10 a menos 6. Então aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? O que eu fiz foi trocar o micro por 10 a menos 6. Eu vou fazer aqui do lado também. 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? Pronto, agora as cargas já estão em coulomb, já resolvi uma parte. Mas eu preciso que a distância esteja em metros. A distância aqui está em centímetros. Esse Czinho dos centímetros equivale a 10 a menos 2. Então eu vou trocar o Czinho por 10 a menos 2. Vai ficar 6 vezes 10 a menos 2 metros. Agora eu tenho todas as informações necessárias para prosseguir com o cálculo. Eu tenho a constante, tenho a carga em coulomb e tenho a distância em metros. Agora eu vou jogar tudo dentro da fórmula, tá? Para fazer isso, eu vou apagar essas informações e aí eu vou usar a luz inteira para poder fazer a conta, tá? Ela vai ficar meio grande, mas é porque eu gosto de fazer bem passo a passo para vocês poderem acompanhar. Mas quem for bastante esperto na matemática aí vai perceber que depois tem como você economizar alguns passos, né, e você otimizar o processo. Então a fórmula que nós temos é a seguinte: força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então vamos lá. Força elétrica é igual. O valor de K, nós já vimos lá que vale 9 vezes 10 a nona. Tá?
Isso é o valor de K. Nós vamos multiplicar pelo valor de Q1. Q1 nós vimos que vale 4 vezes 10 a menos 6. E eu vou multiplicar pelo valor de Q2, que nós vimos ali que vale 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Tudo isso nós vamos colocar sobre a distância ao quadrado. Qual que é a distância que eles estavam? 6 vezes 10 a menos 2. Só que a distância está ao quadrado. Então, eu vou colocar o 2 aqui em cima, ok? Vocês perceberam que eu fiz alguns números em azul, outros números em vermelho. Qual que é a diferença dos números azuis para os números vermelhos? Os números azuis são números normais, enquanto que os números vermelhos são potências de 10. Eu coloquei essas cores diferentes para vocês poderem depois organizar esses valores, porque nós vamos trabalhar número normal com número normal, e vamos trabalhar potência de 10 com potência de 10, certo? Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Só vou fazer uma coisinha aqui para facilitar ainda mais. Como que fica 6 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado? Se você lembra das propriedades da potência, você vai saber que 6 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, esse 2 que está aqui fora, o expoente que está aqui fora, ele passa para cima do número normal que está lá dentro. Enquanto que ele pega e ele multiplica o expoente que está na parte de dentro. Como é que ficaria? Ficaria 6 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 2 vezes 2, menos 4. 6 ao quadrado dá 36 vezes 10 a menos 4. Então, se você lembra das propriedades da potência, você pode trocar tudo isto por 36 vezes 10 a menos 4. Ah, mas eu não lembro das propriedades da potência e eu dificilmente vou lembrar disso numa prova no vestibular. Então, lembra no seguinte. 2 ao quadrado. Não é 2 vezes 2? Sim. X ao quadrado. Não é x vezes x? Então, perceba que sempre que você tem alguma coisa ao quadrado, você tem que repetir ela 2 vezes, multiplicando. O que eu tenho ao quadrado aqui? 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou repetir ele 2 vezes. 6 vezes 10 a menos 2, 6 vezes 10 a menos 2. Ó, isso daqui tem o mesmo significado, e vocês vão ver mais pra frente. Então, eu vou trocar 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, eu vou trocar por isso daqui, que seria para facilitar para aqueles que não manjam das propriedades das potências, certo? Então, vamos lá. Força elétrica é igual a 9, 4, 3, 6, 6. 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Aqui vem 10 a menos 2, 10 a menos 2. Pronto. Resolvido aqui, certo? Bem, agora como que nós vamos fazer? Eu vou organizar aquilo ali. Dá para fazer direto? Dá. Eu vou fazer passo a passo para ficar mais simples, tá? Eu vou juntar os números normais com os números normais. Então, quais são os números normais que eu tenho aqui na parte de cima? Na parte de cima eu tenho o 9, o 4 e o 3. Então, eu vou colocar eles juntos. 9 vezes 4 vezes 3. Aí, as potências de 10, eu vou colocar elas juntas. Lá em cima eu tenho 10 a nona, 10 a menos 6 e 10 a menos 6, certo? Agora aqui embaixo, quais são os números normais que eu tenho? Eu tenho 6 e 6. E quais são as potências de 10 que eu tenho? 10 a menos 2, 10 a menos 2. Como é que eu vou começar a resolver agora? Força elétrica é igual. Quanto que dá? 9, eu vou multiplicar eles direto. 9 vezes 4 dá 36. 36 vezes 3, 72, 108. 108. Dividido. Aqui embaixo eu tenho 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 24, certo? Não errei a conta não, né? 9 vezes 4, 36. Vezes 3, 108. 6 vezes 6, não, eu errei embaixo. 6 vezes 6 vai dar 36, certo? Aqui, ó. 36. Beleza. Sabia que tinha algo de errado, mas estava certo. Agora, o que nós vamos fazer?
Vocês perceberam que eu tenho multiplicação de potências de mesma base em cima? E tem uma propriedade da potência que diz assim: A elevado a n vezes A elevado a n é igual a m mais n. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então aqui, ó, quem que é a base? 10. Então eu vou manter a base 10. E eu vou somar os expoentes. Os expoentes que eu tenho ali em cima é 9 menos 6 menos 6. Embaixo a mesma coisa. Mantenho uma base 10, eu faço menos 2 menos 2. Isso daqui vai dar quanto? O 108 continua em cima, 36 embaixo. Aí em cima eu vou ter 10 elevado a 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Embaixo eu vou ter 10, menos 2, menos 2, menos 4, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui em cima, certo? Deixa eu continuar aqui em cima. Força elétrica igual. Agora eu tenho número normal em cima, número normal embaixo, potência em cima, potência embaixo. Lembra aquele esquema de trabalhar normal com normal, potência com potência? Então eu vou pegar o 108 e dividir por 36. 108 dividido por 36 dá 3, certo? Vezes. Agora perceba que eu tenho potência de 10 dividido por potência de 10. Tem uma outra propriedade das potências que diz A elevado a n dividido por A elevado a n é igual a m menos n. Então se eu tenho divisão de potências de mesma base, eu mantenho a base e agora eu subtraio os expoentes. Quem que é a base aqui? 10. Então eu vou pegar o expoente que está em cima, que é menos 3, e subtrair o expoente que está embaixo, que é menos 4. Isso daqui vai dar força elétrica igual 3 vezes 10, menos 3 menos 4, vai dar menos 7, certo? Então, qual que é a força elétrica que existe entre essas duas partículas? É de 3 vezes 10 elevado a menos 7 newtons, certo? Eu acho. Espero que eu não tenha errado nenhuma conta aqui, certo? Fiz meio rapidinho, mas eu acho que não. Menos 2 ao quadrado, acho que tá certo sim. Se não tiver, perdão aí, tá ok? Tá ok? Então, esta é a força elétrica que existe. Lembra que as cargas eram positivas e negativas? Então, esta força elétrica vai ser de atração, pelo fato de serem positivo e negativo, ok? Todo o desenvolvimento desta conta está lá no roteiro, no exemplo, e tem um exercício para vocês tentarem fazer também, e que é baseado nisso também. Vocês podem utilizar isso aqui como exemplo, ok? Bom, vou apagar aqui e eu vou retomar com vocês os objetivos da nossa aula, para ver se ficou bem compreendido aí por vocês, certo? Deixa eu ativar a tela aqui. Fizemos o exemplo. Vamos lá. Finalizando, objetivos da aula. Primeiro, gostaria que vocês relacionassem a força elétrica entre duas cargas, a distância entre elas. Perceba que como a distância está na parte de baixo da fórmula, quanto maior a distância, menor a força. Em compensação, quanto menor a distância, maior vai ser a força. E até quando eu falei do campo elétrico, vocês perceberam que quanto mais perto das partículas uma carga está da outra, a força vai ser maior, certo? Diferenciar condutores isolantes por meio de sua estrutura. Vocês perceberam que os condutores eles têm uma estrutura diferente dos isolantes, principalmente quando a gente fala da última camada lá. Reconhecer os processos de eletrização, comentamos sobre eles. Reconhecer que algumas interações físicas ocorrem por meio de campos de força, que é no caso do campo elétrico. Só de uma partícula estar dentro do campo da outra, ela já experimenta uma força de atração ou repulsão. E por último, compreender o fenômeno da blindagem eletrostática. As cargas que estão fora não influenciam as cargas que estão dentro de um metal. O campo elétrico ele é bloqueado, certo? E era isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não foge de nada do que eu tinha comentado com vocês em sala de aula, tá? Mas se ficou alguma dúvida, ou comenta se você estiver vendo no YouTube ou no próprio Classroom lá, e aí eu vou tirando as dúvidas de vocês, ok? Terminada essa revisão de eletrostática, a gente começa a falar sobre eletrodinâmica na próxima aula. Daí eu vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre corrente elétrica, certo, pessoal? Então era isso, obrigado pela atenção de vocês e bons estudos aí.